Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Lisboa, eu sou pastor aqui no Rio de Janeiro, na igreja Place Church. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a curtir, compartilhar para o máximo de pessoas que você conhecer, para que essa palavra possa, pelo poder do nome de Jesus, encontrar corações, encontrar pessoas que estão precisando de uma ajuda, de uma orientação, para que o reino do Senhor seja preenchido por pessoas, mas não somente isso, para que você também possa entender que é possível vencer alguns traumas, algumas demandas, algumas situações que vêm acontecendo diante da nossa vida, e eu quero te incentivar e te dizer que é possível vencer. O texto que nós vamos compartilhar neste dia é Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, o versículo será o de número 20 e 21. Gênesis 9, versículo 20 e 21. Diz assim: Noé era cultivador ou agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua casa. Olha o texto. O texto vai dizer que essa história de Noé, logo após o dilúvio, ele está com seus parentes, ele começa a reconstruir a terra. Ele começa de alguma forma a refazer, com as orientações de Deus, tudo aquilo que devia ser feito, né? Então o texto vai dizer que ele então decide plantar. Em uma de suas plantações, ele decide plantar uma vinha. E nessa vinha, todos nós sabemos que a vinha é onde produz uva, que automaticamente produz o vinho. Diz o texto que ele produz a uva dessa vinha, ele produz uva e logo após ele produz o vinho. E diz que ele se embriaga com o vinho e depois ele fica nu dentro da sua casa. E algumas versões vão dizer que ele fica nu. Então eu queria te dizer que, pastor, o que a Bíblia me diz sobre bebida? A Bíblia orienta muitas pessoas sobre infinitos assuntos. Porém, a bebida é um tabu, é um assunto que por muitas e muitas vezes é discutido na roda de pessoas, é discutido na roda de lideranças sobre o comportamento de quem bebe, de quem se embriaga. O texto é bem claro que ele bebeu, se embriagou dessa vinha e, porém, a palavra vai dizer que ele fica nu e os seus filhos encontram ele nu e aí causa uma vergonha, um constrangimento. Um dos filhos vê aquilo, em vez de acolher o pai, ele conta para os outros filhos, e aí nós sabemos que daí para lá veio uma história de maldição que não é tão boa. Mas eu quero te dizer a respeito da bebida. Por exemplo, eu não sei se eu já contei em alguns vídeos aqui, mas se você não assistiu, eu vou deixar um card aí em cima e você vai poder assistir um dos meus vídeos. Eu fiz parte de um grupo chamado Bonde do Tigrão por muito tempo. Eu fiz parte desse grupo, eu era um dos dançarinos e também cantava. E por muito desse tempo que eu fiz parte desse grupo, eu dancei, eu conheci pessoas famosas, eu saí, eu curti e eu também conheci o álcool. Na verdade, com uma força maior do que na normalidade. Eu conheci o álcool com muitas possibilidades abertas que eu talvez não teria se eu tivesse tido uma vida anônima. Mas isso também de alguma forma não me abona ou não me deixa inocente de te dizer que o álcool está em qualquer lugar. Hoje você vai à esquina, você consegue comprar, você vai à esquina, você tem amigos que bebem, que consomem o álcool, e isso é, infelizmente, uma normalidade no mundo em que vivemos. Mas eu queria te dizer e falar que sobre não o consumir, mas talvez o consumir sem moderação. Eu já quero te dizer que eu não bebo nenhum tipo de álcool, não sou a favor da bebida alcoólica, mas eu vou te contar a minha história, porque a minha história ela tem um pouco disso. Ela fala um pouco sobre o consumo do álcool sem moderação, de maneira tortuosa, de maneira
que perde o controle. Eu quero te dizer que, na verdade, quando eu comecei a consumir o álcool, eu perdi muito da minha noção das coisas, porque eu comecei a beber muito cedo, porque eu saía para tocar e antes do bonde do Tigrão eu tinha um grupo de pagode e eu ia para os pagodes, consumia álcool nesses lugares e eu bebia desordenadamente. Eu quero te dizer que existem, eu vou falar assim porque eu não sou um especialista na área, no tratamento de quem precisa ser tratado na parte do alcoolismo, mas eu vou falar mediante o que eu passei e algumas classificações que eu quero colocar. Existem algumas classificações de alcoólatras. Existe o alcoólatra que ele é violento, existe o alcoólatra que ele é mais pacato, que ele só bebe e fica um pouco mais calmo, fica na dele. Tem aquele que é agressivo, tem aquele que é espalafatório. Então, dentro da medida do álcool, a gente vai ver várias classificações do alcoólatra. Mas eu quero falar especificamente de mim, Gustavo. Eu, na época, eu consumia muito álcool desde muito novo. Comecei com vinho, depois do vinho eu comecei uma caipirinha, uma bebida um pouquinho mais forte. Depois eu bebi cachaça, eu bebi uísque, eu bebi cerveja, e aí eu fui bebendo. Só que uma coisa eu posso falar para você: quando a gente começa, eu vou falar assim para você entender, quando a gente começava a beber, a gente bebia sempre achando que não tinha nada a ver, que era só uma latinha, que era só uma garrafa, que era só meia dúzia, que era só 12, que era só um pouquinho. Mas toda vez que eu bebia, eu não conheço nenhuma pessoa que começou a beber e continuou com a mesma faculdade mental perfeita, que ficou com as mesmas características, que bebeu e não teve isso corrompido pelo álcool, porque o álcool ele tem o poder de corromper as nossas funções motoras, as nossas funções mentais. Então todo o nosso raciocínio, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente de alguma forma faz depois de consumir o álcool, qualquer bebida alcoólica, isso é alterado. Então toda vez que eu bebia, eu parecia que entrava num personagem, para ficar mais simples de você entender. Parecia que eu estava num personagem, parecia que eu estava travestido de um outro Gustavo, parecia que eu era uma outra pessoa, porque toda vez que eu estava sobre o poder do álcool, que nós somos vencidos pelaquilo que nos domina, então toda vez que eu estava vencido pelo álcool, eu tinha uma manifestação ou uma característica diferente, não todas, mas algumas. E eu me lembro que em uma de umas passagens minhas pelo álcool, eu me lembro que eu bebi tanto que eu perdi o controle do carro. Eu fui para uma região aqui do Rio de Janeiro, onde tinha uma casa noturna. Eu bebi muito nesse lugar. Eu tinha um local VIP que prepararam para mim. Quando eu saí desse local VIP, eu peguei o carro, levei um amigo comigo. Eu saí de Jacarepaguá para a Barra da Tijuca. Quando chegou mais ou menos na metade do caminho, já na Barra da Tijuca, eu subi o canteiro central. Eu acabei com o carro que eu tinha e por efeito do álcool, porque eu não tinha reflexo, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, da velocidade que eu estava. Então, por conta disso, eu acabei acabando com esse carro que eu tinha, e foi muito difícil depois. Não foi tanto porque eu estava no período da minha fama, com bastante dinheiro, então para tocar de carro era fácil, mas foi um período difícil da minha vida, porque como você justifica depois de velho uma batida, que estava alcoolizado? Como é que você justifica para a família, para as pessoas que te acompanham isso? Então, esse foi um dos períodos. Eu tive também uma outra coisa que aconteceu na minha vida, que foi, eu ia muito a pagode, a samba, a funk, e quando eu ia em uma dessas minhas saídas, eu tive o desprazer de consumir muito álcool e perder a noção das coisas. Só para você ter uma ideia, eu fui de carro, eu já estava próximo, dentro de casa, bebendo, e aí nós decidimos sair. Era um período de folga desse meu trabalho, e eu decidi sair.
E aí eu comecei a beber em casa. Depois eu percebi que eu queria sair. Eu encontrei uns supostos amigos que falaram: vamos sair, não vai dar nada não, fica tranquilo, a gente bebe pouco, a gente não vai, como diz, escancarar, a gente não vai fazer nada disso. Então eu saí com esses amigos, fui para esse lugar, para essa balada, para esse lugar de festa, e continuei consumindo. Foi um dia que eu bebi muito, mas bebi muito, e eu fui de carro. E nesse lugar eu também tinha uma vaga VIP, então eu fui de carro daqui para lá. Quando eu cheguei lá, já embriagado, estacionei o carro, continuei bebendo, continuei curtindo aquela noite, aquele ambiente, dançando, pagando bebida para todos que me rodeavam, acabando com o meu dinheiro, gastando com o meu dinheiro, porque uma das situações que o álcool faz é você perder o controle. Você vira rico, você acaba virando rico, você vira o camarada de todo mundo, você não deixa ninguém meter a mão na carteira. Todo mundo que vai meter a mão na carteira, você fala: não, deixa que eu pago, tá comigo, eu sou o cara. E quando você acorda no outro dia, você vai ver a fatura do seu cartão, você vai ver a sua conta, e aí você percebe que você não era o cara. Na verdade, você era o bobo da corte, então, desse grande reinado. Mas eu fui bebendo, fui me embriagando naquele dia, até o ponto que eu não lembrava mais como cheguei em casa. Mas eu vou te contar a história de algumas pessoas que me viram, que me conheciam e disseram como eu cheguei em casa. A única parte que eu lembro desse testemunho, dessa fala para vocês, é que eu bebi tanto que eu comecei a perder o controle das minhas pernas. Eu comecei a entornar bebida nas pessoas, e aí algumas pessoas que estavam mais lúcidas do que eu falaram: Gustavo, você está muito alcoolizado, você precisa ir embora. E as pessoas falavam isso e eu dizia: não, eu estou bem, e continuei bebendo. Os seguranças que me conheciam, o dono da casa que me conhecia, falou: Gustavo, você está muito bêbado, você está embriagado, cara, eu vou te botar num carro. E aí eles disseram que eu disse que não, e aí meio que fiquei estressado, nervoso, agressivo, saí. E aí um rapaz, um dos que estavam comigo, falou: Gustavo, ninguém conseguia te parar, ninguém conseguia te segurar, porque você estava agressivo, você não reconhecia ninguém. A gente tentou de alguma forma te levar para casa, você falou que não queria, e aí você pegou a primeira Kombi. Antigamente, aqui no Rio de Janeiro, tinha um transporte feito por Kombi, van. Eu entrei nesse transporte da Kombi, da van, e eu não acredito em coincidência, mas sim em Jesuicidência, a própria manifestação de Deus, colocando pessoas da nossa direção, no nosso caminho. Eu entrei em uma Kombi, o cara me reconheceu, sabia quem eu era, sabia que eu morava na Cidade de Deus na época. Ele foi e me botou dentro do carro, me jogou. Ele falou que ele teve que me jogar dentro do carro porque eu estava agressivo, e eu entrei e caí dentro do carro, e dentro dessa Kombi. E aí ele me levou até a praça da Cidade de Deus. A minha casa era bem próximo à rua principal. Encontrou alguns amigos, algumas pessoas que me pegaram e me levaram até a minha residência. E aí minha mãe me deu um banho e me colocou para dormir. E aí eu acordei no dia seguinte, 4 horas da tarde, sem saber como eu tinha chegado ali, sem saber onde estava meu carro. Eu não sabia onde estava a chave do meu carro, eu não sabia onde ele estava. Eu fiquei mais ou menos uns 2 dias para lembrar aonde estava a chave do meu carro. E esse foi um dos episódios contidos na bebida. E eu consigo ver isso muito nítido na vida de Noé. Noé bebeu e perdeu a consciência das coisas, perdeu a consciência de tempo, de espaço. E aí a Bíblia vai dizer que ele fica nu e o seu filho vê a sua nudez. Ou seja, ele teve um movimento que foi desonroso dentro de casa, vergonhoso dentro de casa. E é isso que a bebida traz. A Bíblia não aconselha diretamente a não beber, mas ela te dá, ela não te proíbe a beber, melhor dizendo, mas ela te dá inúmeras situações e conselhos
para você não beber, para que você não beba, para que você não possua. Ele fala, quem se deixa beber é tolo, não é sábio aquele que se embriaga ou se deixa se levar pelo vinho, se encher pelo vinho. Então, quando ele está falando isso, ele está falando de uma forma geral na bebida alcoólica, porque o vinho era a bebida da época, e hoje a bebida da época é o vinho, é a cerveja, é o uísque, é o destilado, é a cachaça. Essas são as bebidas da época. Naquela época, a bebida que reinava era o vinho. Então, esse conselho serve para um, mas serve para 10. Não é um conselho somente para um tipo de bebida, mas é um conselho para a grande parte de todas as bebidas alcoólicas, aconselhando que se a gente se deixar ser dominado por elas, se a gente se deixar ser controlado por elas, nós vamos ser vencidos por elas. Então, eu me lembro que essa foi uma de muitas das minhas situações com o álcool, com a bebida, que me deixaram tristes, me deixaram envergonhados. E quando você é conhecido, quando você tem uma possibilidade de conhecer outras pessoas, de falar com outras pessoas, mais você vai tendo oportunidade. Hoje eu vejo jovens tão novos, 12, 11 anos, às vezes 10, tendo acesso ao álcool, ao cigarro, algumas drogas, isso com tanta facilidade. E esse vídeo é para te animar. Se você tá me ouvindo, eu quero te dizer, quem está falando com você é alguém que venceu o alcoolismo. Se eu pudesse classificar o meu nível de alcoolismo de 1 a 10, eu seria 11 mais, entendeu? Por que 11? Porque eu não tinha limite. Talvez eu vou falar algumas coisas aqui que você vai trazer, ou você vai conhecer alguém que passou por isso. Por exemplo, eu, nessa minha etapa de bebida, eu tinha que beber todo dia. Eu bebia todo dia, eu bebia cerveja todo dia. Todo dia eu precisava beber cerveja, precisava beber uma bebida destilada, um vinho. Eu precisava beber alguma coisa todo dia. Então, o que eu fazia? Eu ia ao mercado, comprava cerveja. Quando eu acordava no dia seguinte, para que eu voltasse a ficar melhor, eu precisava de beber. Então, para eu achar que estava melhor, eu precisava beber mais. Então todo aquele cara que bebe ou que está passando por isso, ele acha, não, eu preciso beber, que a bebida vai curar a minha ressaca de ontem. Então bebendo mais eu curo. Não, na verdade você entra num ciclo de embriaguez. É isso que acontece, a sua mente está dominada pelo álcool, pela embriaguez, e quando você torna de novo a beber, você entra nesse ciclo de embriaguez, e nesse ciclo ele ameniza as suas funções. Ou seja, se você já estava trabalhando mais ou menos no 30%, no 50%, estou soltando uma porcentagem qualquer aqui. Se você estava trabalhando em 40%, quando você dorme embriagado, bêbado, quando você acorda 10%, 5%. Então, para você voltar a esses 30%, esses 40%, você precisa beber. E aí, quando você bebe, você volta a ter o 40%, 30% da sua, vou botar assim, da sua carga de embriaguez. Eu estou usando alguns termos que eles não são aprovados e não são, eu quero deixar bem claro, não sou nenhum profissional da área, não sou um especialista na área sobre dependentes de álcool, nada disso, químicos, mas eu sou alguém que passou por isso e venceu e pode contar com ganho de causa como eu venci isso. Então eu bebia e eu ficava nesse ciclo de beber, se embriagar, dormir, acordar com ressaca e beber, dormir, acordar com ressaca. Para você ter uma ideia, eu ia ao mercado. Quando eu ia ao mercado, antes de casar e depois de casado, quando eu era solteiro, eu comprava a cerveja, aquele PET com 12 ou com 24 e deixava na geladeira. Por quê? Porque eu acordava e eu precisava beber. Às vezes eu saía na rua, estava tão bêbado que eu levava quente, a bebida quente para botar para gelar, para no dia seguinte poder beber, porque eu estava viciado. E aí, uma das grandes características de alguém que está extremamente alcoolizado, ou que já vive por essa dependência, é o cheiro. Eu só tinha cheiro de cerveja, o meu cobertor tinha cheiro de cerveja, o meu travesseiro tinha cheiro de cerveja, de bebida, né? As minhas roupas tinham cheiro de cerveja e parecia que eu estava numa extrema embriaguez, 24 horas embriagado, porque era assim que eu estava. E em algumas vezes eu fui agressivo, porque quando
quando ele é questionado, quando ele interpelado, quando ele é interrogado, aquele que está embriagado, ele pode manifestar inúmeras situações. Perdão. Uma das situações que ele pode manifestar é o cara ficar agressivo, ou seja, ele acha que pode bater em todo mundo, ele acha que pode brigar com todo mundo. Eu conheço amigos que bebiam e quando chegavam em casa agrediam suas esposas, agrediam seus filhos. Eu já vi inúmeras situações. Eu tinha um amigo, eu não vou falar o nome dele para não expor, mas ele chegou tão bêbado, mas tão bêbado, que quando, nesse dia ele foi o que mais bebeu do nosso grupo, que saía para beber. Ele bebeu, mas ele chegou tão bêbado que na Cidade de Deus, em comunidades, antigamente era muito assim, tem esses caras que são carroceiros. E aí eles usam aqueles cavalos para puxar resto de entulho, tirar entulho de casa, tirar algumas coisas, esses trabalhos de carroceiro que os caras faziam para ganhar um dinheirinho. Então, ele tinha uma carroça de cavalo. E esse cara morava próximo a um carroceiro. Então ele chegou tão embriagado que o cavalo estava perto da casa dele. Ele começou a discutir com o cavalo, para você ver o nível das coisas. Ele perdeu toda a ciência que ele estava falando com o animal. Um desses nossos amigos também, num episódio parecido, chegou tão embriagado que discutiu com o poste. Você tem noção das coisas? Olha, a gente passava na rua e falava, caramba, o que está acontecendo com fulano de tal? E para você ver o nível da consciência da pessoa, de como o álcool pode causar esse distúrbio, pode causar esse transtorno na pessoa. Um outro episódio também de um outro amigo, ele bebeu tanto que ele entrou lá na Cidade de Deus, as casas eram muito parecidas, as casas mais antigas. Então é como se fosse um conjunto de casas, todas parecidas. Esse nosso amigo chegou tão bêbado, que ele entrou na casa do vizinho. Entrou na casa do vizinho com cerveja na mão, botou mais cerveja na geladeira do vizinho, sentou, ligou a televisão e começou a olhar para a televisão, mas não estava enxergando nada, só olhar. Isso é um relato do próprio vizinho, que quando acordou com o barulho da TV, ele e sua esposa foram na sala, encontraram esse amigo e ele ainda dizia que a casa era dele. Então, para você ver quantos distúrbios a bebida tem o poder de fazer. Eu conheço um episódio que é muito triste, eu gosto até eu não gosto muito de comentar, mas isso pode servir de alerta para você que está me assistindo. Existia um amigo que ele bebeu tanto, mas ele bebeu tanto, um colega lá da Cidade de Deus, ele bebeu tanto, mas bebeu tanto que quando ele chegou em casa, na verdade ele sai de um baile funk, sai de uma festa de funk, e aí ele cisma que a sua esposa está o traindo, está fazendo coisa, ele perde a noção das coisas, ele bate nessa mulher dele, na esposa dele, bate até deixar ela inconsciente, e aí não só bate, como continua batendo, ela perde a consciência, e aí ele continua batendo, e aí o que aconteceu? A esposa dele morreu, ele matou a esposa agredindo ela com pancadas, e aí viemos a descobrir que a esposa já estava grávida dele também. Então, são inúmeras situações concernente à bebida que vem estragando, que vem acabando com a família. Ah, mas Gustavo, eu bebo em casa, eu não faço nada, eu bebo minha cerveja e fico quieto. Agora deixa eu te falar, o álcool, ele não só destrói quem bebe, mas ele destrói quem assiste quem bebe. Por exemplo, eu era um tipo de consumidor, assim, de álcool, um alcoólatra, que o meu estilo não era agressivo, eu tinha alguns rompantes de agressão, ficava muito alterado, mas isso no extremo, quando eu perdi a noção. Eu sempre bebia, mas bebia de ficar bêbado, mas não de extremo. O extremo aconteceu algumas vezes, mas eu vou botar assim, a minha classificação ou estilo de bebida, ou como eu me comportava na bebida, eu era aquele bebedor pacato, que todo mundo fala que é. O bebedor que bebe e fica na sua, que bebe que não arruma confusão, bebe que não dá trabalho,
esse é o bebedor pacato. Mas deixa eu te falar, toda hora que ele troca a cerveja, troca a família, troca o momento da família, o momento dos filhos, o momento do lazer, o momento da família com a bebida, ele troca isso pela bebida, ele começa a destruir, porque eu era um bebedor pacato, mas eu também não dava atenção à minha esposa, eu era um bebedor pacato, eu não dava atenção ao meu filho, eu não dava atenção eu não dava atenção às pessoas que me rodeavam. Por quê? Porque eu me autodestruía e eu destruía as pessoas que me rodeavam, porque eu não queria relacionamento. Eu só queria ficar ali no meu mundo, tomando, porque para mim era simples. Ó, tô bebendo minha cerveja em casa, não tô saindo, tô fazendo, tô aqui curtindo a minha e tô na minha. Sim, mas o momento da comunhão, da troca de informação, do momento da troca de carinho, o momento da cumplicidade, de você poder trocar informações com seu filho, de saber como ele está, de saber como ele não está, de saber o que aconteceu, o que não aconteceu, de saber como está sua esposa, como está sua filha, de saber como estão os seus parentes, porque quando esse bebedor pacato, que é o mais natural que todas as pessoas falam, esse bebedor pacato, ele fica no mundo dele, ele está lá conectado ao que ele está consumindo, seja não somente do que ele está bebendo, mas também do que ele está consumindo visualmente, porque às vezes o cara está em casa, está bebendo, está consumindo internet, está consumindo pornografia, está consumindo algumas redes sociais de pessoas, de outras mulheres, ele sendo casado. Isso eu vou falar num outro assunto com vocês, mas ele está no mundo dele e ele esqueceu que quando você se casa, você tem um mundo. E esse mundo está englobado à sua família. Talvez você, a sua esposa, os seus filhos, ou você e a sua esposa. Quando você entra nesse mundo do álcool, ou você que entrou nesse mundo do álcool, possivelmente você está no seu mundo. Você acha que, eu estou bebendo, mas não estou fazendo mal a ninguém. Você que pensa que não está fazendo mal a ninguém. A sua companheira, o seu companheiro, porque isso acontece com mulheres também, o seu companheiro, a sua companheira, às vezes está querendo trocar informações com você, conversar, ter momentos contigo, mas por diversas vezes ele escuta ou ela escuta, me deixa quieto, estou na minha, no meu lazer, eu estou fazendo o meu momento, e aí você não percebe no nível de alcoolismo que você está. Você consome álcool mais de 3 vezes por semana, às vezes diariamente, e quando bebe sem controle, bebe de uma forma de perder a consciência, e aí disso vai gerando um esfriamento no casamento, vai gerando possibilidades. Por quê? Porque quando o cara bebe, o cara também vira o paquerador, o cara vira o gostosão, o cara vira o galã das mulheres, o cara vira o lábia fina. Tudo que o cara não conseguia fazer de cara limpa, quando ele bebe, ele se transforma. Eu bebo porque quando eu bebo, eu fico um bom falar, eu tenho um falar melhor, eu tenho uma dicção melhor, eu tenho uma comunicação melhor. Então, quando ele bebe, quando ele consome o álcool, quando ele fica alcoolizado, ele começa a ter essas atitudes. E aí, quando ele briga em casa, porque falou para a mulher que está no momento de lazer, tomando lá as 12, meia dúzia dele, 3 cervejas que sejam, quando ele está consumindo o álcool dele em casa, quando ele está numa oportunidade aonde tem mulheres, aonde as mulheres estão lá solteiras, está num ambiente onde está todo mundo consumindo álcool também, ele não vai pensar 2 vezes em ir atrás das suas vontades. Porque a mulher liga e fala: onde você está? Estou bebendo aqui com os amigos, estou no bar, estou aqui jogando uma sinuca, estou tomando uma cerveja, estou aqui, eu estou com os amigos, não tem mulher não, estou no futebol, mas não tem mulher não. Mas depois do futebol, depois da sinuca, depois do bar, porque tudo começa, tudo tem um start, começa com uma latinha, começa com um gole. Eu me lembro que quando eu decidi parar de beber, eu falei: eu preciso parar, mas eu preciso parar mesmo, porque não tem como parar se você continuar fazendo, caminhando pelos mesmos caminhos. E uma das minhas decisões foi: eu não posso mais passar na rua aonde eu bebia, eu não posso mais parar no ambiente em que eu bebia. Por exemplo, eu gosto de jogar um futebol, nós somos cariocas, o país do futebol, o Brasil, eu gosto de jogar um futebol. Então, o que aconteceu?
Quando eu ia para o futebol, sempre depois do futebol, ou antes ou depois, tinha cerveja. E aí eu tive que, para vencer algo que me matava, eu tive que abrir mão de algo que me trazia vida. Você entende? Olha que contrapeso. Porque o futebol me trazia vida. Eu fazia exercício, trazia um bem-estar para a minha vida. Mas o álcool me trazia morte. O excesso da bebida me trazia vergonha, me trazia mal. Eu estava me arruinando, me destruindo. Só que eu tive que abrir mão do futebol, porque se eu tivesse no futebol, depois eu estaria na cerveja, depois eu estaria no álcool. E você que está me ouvindo aqui, se você está querendo vencer, o primeiro passo que eu quero te entregar é: não volte no mesmo caminho que te fez cair. Esse é o caminho que te fez cair. Eu decidi, tinha uma rua que tinha um bar lá, um bar de um amigo meu, que sempre quando eu passava lá, o meu dinheiro ficava todo lá. E ele sabia o que eu bebia, o tipo das bebidas que eu bebia. Quando eu ia lá, não tinha uma vez que não tivesse bebida. Sempre tinha a bebida que eu quisesse. E se eu falasse, eu gosto de tal bebida, assim, 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 se eu passasse uma semana depois lá, tinha aquela bebida lá. Ele, ó, comprei porque você falou, então, se você quiser, o dia que você quiser, tá aqui. Então, sempre tinha. Eu quero te dizer que sempre tem bandeja para quem quer se alimentar dela. Então, eu decidi não passar por aquela rua. Eu tive que... você está dizendo que eu preciso, você vai precisar abrir mão de algumas companhias, você vai precisar abrir mão de algumas pessoas, porque se você não fizer isso, não vai acontecer. Eu precisei abrir mão de algumas coisas boas, porque eu não estou falando que todo amigo que bebe é ruim, mas na maioria das vezes tem muitos amigos bons que também são alcoólatras, que também são pessoas boas, mas também estão presas a esse vício, também estão presas a essa dependência. E aí, elas, na fortaleza delas, elas nos pegam em fraqueza. E aí, o nosso momento de fraqueza nos levam para o abismo. E aí eu decidi, eu fiquei um bom tempo sem ir no futebol, nessa pelada do futebol que tinha cerveja. Eu fui em outras, mas nessa que tinha sempre a rapaziada que bebia uma cerveja, eu parei de ir. Eu parei de ir porque toda vez que eu ia lá, eu falava, não vou beber. E aí eu começava com uma latinha, e os caras falavam, ih, Gustavo, você não vai conseguir não. Aí os caras passavam aqui, ó, geladinho aqui, ó, chega, tá branca. E aí, aquelas brincadeiras, aí o cara passa, roça a garrafa no teu braço, fala, não tem nada nem, troca teu copo, você tá bebendo num copo, ele bota outro copo do teu lado, esconde a sua... Então, a gente sabe que muitas vezes também é uma brincadeira de amigos, mas muitas vezes também é uma influência. E eu não posso deixar como cristão te falar, é uma influência maligna. Porque tem muitos dos nossos amigos que também são influenciados pelo mal para nos levar a caminho tortuoso. Quantas vezes eu estava em casa e recebi ligação de amigos, bons amigos, mas que me disseram, Gustavo, vambora. E eu nem ia sair, eu nem queria sair. Talvez beber em casa para mim era o suficiente, que também não era bom, mas não era o suficiente. Eu falei, eu pensava, para mim já é suficiente. Então, quando eles me ligavam, eu falava, opa, não é o suficiente, partia. E aí encontrava com eles. Então, eu estou te dizendo que eu decidi parar de beber. Eu decidi dar um tempo com isso. Foi fácil? Não. Eu me converti e depois de 3 meses, eu ainda continuava bebendo. Eu continuava bebendo. Talvez seja um escândalo para você ouvir isso, porque a palavra de Deus vai dizer para a gente vir como estar, né? Mas não permanecer da mesma maneira. O evangelho não é um evangelho de permanência, é um evangelho de busca. Então eu tive que buscar estar em santidade, buscar estar um homem melhor, buscar estar sóbrio todo dia, e eu fui buscando, eu fui fazendo da minha vida uma tentativa diária de vitória. Eu sei que talvez você esteja assistindo esse vídeo, eu quero te dizer, cara, tem como vencer. Você procure, deixa os seus comentários aqui, o que te faz enfraquecer. Eu tenho mais outros vídeos para falar sobre o alcoolismo, mas eu queria gravar esse para startar a sua vida. Eu quero te dizer que tem como vencer, tem como você ser um homem diferenciado. A Bíblia diz, eu comecei lendo o texto,
O texto que fala sobre Noé, um homem escolhido para fazer uma arca, para construir uma arca para o novo propósito de Deus. Então eu quero te dizer que pessoas boas também podem, no meio do caminho, tomar caminhos ruins, mas o seu estágio hoje não determina o seu final. O que você está vivendo hoje, dentro do alcoolismo, dentro do teu relacionamento, não vai determinar o seu final. Você pode decidir hoje mudar a sua casa, mudar a sua vida, mudar o seu tempo. É difícil, mas comece. Eu bebia todo dia, comece a reduzir o tempo de bebida. Comece, tente, faça um propósito. Eu quero te desafiar a desafiar Deus. Você falar: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Eu te desafio a você convidar a Deus para vencer essa vitória contigo, para vencer essa guerra e te dar vitória. Eu tenho certeza que se você se colocar diante de Deus, eu não sei aonde você está me vendo, em que horário você está me vendo, mas eu estou dizendo, é possível vencer. É possível vencer o álcool. É possível vencer o alcoolismo. Eu venci o alcoolismo. Eu quero te dizer que você pode vencer. Isso fazem 16 anos. Há 16 anos que eu não boto um gole de álcool na boca. E é honroso te dizer isso, porque eu decidi, foi uma decisão minha. Deus me pegou pela mão, pegou, mas eu estendi a mão. Então, se você não tem força para ir sozinho, procure alguém, procure a tua esposa, procure um amigo, fala: eu preciso sair disso. Me ajuda a sair desse buraco, me ajuda de alguma forma a mudar o meu jeito de se portar, de conduzir a minha vida. Eu estou falando isso para você porque na minha casa, graças a Deus, eu não tive um cenário de luto, eu não tive um cenário de morte, mas nós sabemos de quantas pessoas que tiveram um cenário de morte. Nós sabemos de pais que batem em filhos, pais que batem em mulheres, mulheres que batem em marido, mulheres que batem em filhos. Nós sabemos que mulheres e homens assassinam homens e mulheres por conta do álcool, por conta do distúrbio, de não ter a consciência das coisas. Quantas e quantas confusões. Carnaval está chegando. Quantas e quantas situações dentro do carnaval, dentro dessa festa onde todo mundo, essa festa do mundo onde todo mundo bebe. Carnaval é uma das datas que mais se tem morte por conta de álcool, mais se tem morte por conta do fator álcool, do fator bebida. Então entenda, eu não quero me estender mais nesse vídeo, que ele já está ficando grande, e eu prometo fazer uma outra parte, se vocês deixarem um comentário aqui, perguntando sobre as classificações, sobre as situações, mas eu queria deixar isso para a sua vida, esse momento, dizer que você pode ser uma pessoa escolhida e ter um caminho ruim, mas eu quero te dizer que o seu caminho pode ser consertado. Jesus conserta caminho. Eu venci o álcool, eu sou essa pessoa que te fala que pode vencer. Você pode vencer, você pode ter um novo caminho, um novo recomeço na sua vida. Eu gostaria de te pedir a tua curtida, o teu compartilhamento, para que você possa compartilhar. Manda para alguém que tem o vício do alcoolismo, alguém que está preso à bebida, e fala: se esse vídeo aqui, esse cara fala um negócio legal, porque ele venceu. E aí pede para ele comentar aqui, pede para ele me procurar, pede para ele dizer como eu posso ajudar ele a vencer, porque eu tenho certeza, se eu venci, Jesus me ajudou, eu também posso te ajudar e você também pode vencer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.